Urgente, clima pesado em Brasília. Acaba de circular a informação de que Bolsonaro teria sido levado para atendimento após fortes dores durante procedimentos na PF. Isso abriu uma enxurrada de debates e especulações no país inteiro. A situação gerou um verdadeiro terremoto político. Bastidores já falam em impacto direto nas eleições e a possível candidatura de Flávio Bolsonaro começa a ganhar força, pegando todo mundo de surpresa e deixando Moraes e o sistema em alerta máximo. O cenário está mudando rápido e cada detalhe que chega aumenta ainda mais a tensão. Deixe o seu like agora, isso ajuda demais. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva, porque esse assunto vai explodir nas próximas horas. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. E assim o regime se consolida vitorioso. As chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Sobre a anistia, nós falamos que a Câmara ia votar o projeto de lei da anistia na semana passada, e agora a ideia é votar nessa semana. Anistia ou dosimetria? Sim, há chances de uma bosta, de uma dosimetria ser aprovada nessa semana no Congresso Nacional. E eu digo que, ao contrário do que estão tentando vender para você, na minha humilde opinião, essa é uma grande derrota para todos nós. E essa é uma discussão importante, porque como nós estamos num momento, obviamente, de fragilidade, né, com o presidente Bolsonaro preso, sem um sucessor declarado para a próxima eleição, sem uma expectativa de solução no curto prazo, parece que tem muita gente que está aceitando o menor prejuízo e aceitando, inclusive, uma dosimetria. Eu vi até um comentário do meu colega, companheiro de emissora durante muito tempo, Augusto Nunes, a respeito desse assunto. E eu tenho enorme respeito ao Augusto Nunes, é um enorme jornalista, mas eu creio que, neste caso, especificamente ele, mas as pessoas que pensam dessa forma, estão redondamente enganadas, né? Eu gosto de uma frase, que é um ditado que eu repito muito aqui em casa, que é o seguinte: a pressa passa e a merda fica. E eu não acho que seja nem necessário ser uma pessoa tão brilhante para entender que, caso nós aprovemos uma dosimetria, as chances políticas de uma anistia de verdade, mesmo que futura, caem drasticamente. Eu diria que tendem a zero. Se não houver o clamor e a pressão, as chances tendem a zero. O advogado do presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, que já apareceu aqui no programa algumas vezes, ele tem uma frase que eu gosto. Ele fala assim: é muito melhor se defender de uma grande injustiça do que de uma pequena injustiça ou de uma média injustiça. Ao escolhermos a dosimetria, nós não estamos deixando para trás nós não só estamos deixando para trás cerca de 200 exilados que não retornarão aos seus países, e eu nem me incluo nisso especificamente, embora, claro, também deixaria de ser contemplado, mas a minha preocupação não é nem tanto comigo, porque eu me mudei para os Estados Unidos ao final de 2014, início de 2015. Eu me mudei para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu não pudesse mais voltar ao Brasil com frequência como eu voltava, mas eu tomei uma decisão de mudar a minha vida para os Estados Unidos ao final de 2014 e 2015, muito antes disso tudo começar. Mas nós temos centenas, algo como 200 pessoas, hoje, que tiveram que abandonar as suas vidas às pressas para viverem em outros países e não serem presas pelo Supremo Tribunal Federal. Gente de alto perfil, como agora é público o caso do delegado Ramagem, mas pessoas humildes. Algumas pessoas que foram deportadas aqui dos Estados Unidos passaram por isso. Há pessoas ainda que não foram deportadas e que estão em processo de asilo. Há pessoas, muitas, centenas de pessoas hoje na Argentina, 2 delas presas. Ora, que direito nós temos de escolher deixar essas pessoas para trás? Em nome de quem? Em nome de quem
Nós podemos decidir que essas pessoas nós não vamos lutar por elas e não daremos a elas o direito de retornar aos seus países, a verem os seus familiares. Algumas saíram sem nada do Brasil. Sem nada. O Didi Red Pill conta que saiu com a mochila do país. Vejam o grau de dificuldade. Nós vamos abandonar essas pessoas mesmo? É essa a escolha que vocês estão fazendo? Para quê? Para quê? Para que o presidente Bolsonaro tenha menos tempo na prisão à mercê do Alexandre de Moraes, que pode decidir estender, aplicar, fazer o que ele quiser, como fez no caso do Daniel Silveira? Ora, e os milhares de processados nos inquéritos de fake news, de milícias digitais? Pessoas comuns. Pega a Bárbara, do Te Atualizei. Pega... Claro, você tem o caso do Constantino. Pessoas que... Mas são centenas e centenas de pessoas. Milhares, talvez. E para os coitados do 8 de janeiro, o que você vai fazer? Vai reduzir a pena deles? Vai continuar tratando os sujeitos como criminosos? Isso é absolutamente insana, essa decisão. A pressa passa e a merda fica. O pior dos resultados, apesar de tudo, não é apenas a injustiça a todas essas pessoas que estão sendo abandonadas em nome de sabe-se lá o quê, em nome do desespero. Mas o pior de tudo é que o objetivo principal da anistia, que é a restauração da oposição, não será cumprido. Não será cumprido. E assim o regime se consolida vitorioso, as chances de reversão do quadro atual do Brasil quase desaparecem. Nós estamos ferrados. A gente aprova a dosimetria e estamos ferrados. Olha aqui. Vejam essa notícia. Vejam esse comentário. Eu estou colocando aqui o superchat no ar. Cláudio e Clarice Giacomelli, os senhores que eu abordei no programa de hoje, porque vocês precisam olhar no olho das pessoas que vocês estão condenando. Cláudio e Clarice Giacomelli são os meus sogros. Precisamos da anistia já. Não é dosimetria. Vocês acham o quê? Que com dosimetria e aí sim é necessário ser muito tolo para acreditar que nesse estado das coisas a eleição de um candidato não Lula, quem quer que seja, de Tarcísio a Flávio Bolsonaro, a possibilidade da eleição desses sujeitos seja salvadora. Eu peço aos nobres que colocam, e não vejo aqui necessariamente maldade, acho equivocado o raciocínio. Os nobres que colocam a aprovação de dosimetria como um passo na direção correta, como um avanço, tenham a consciência de que vocês estão sacrificando as liberdades do país inteiro em troca da concessão de um pouquinho menos de tirania para alguns. Ora, mas Paulo faz o quê? Meu amigo, como diz a música do Rock 4, do Survivor, aquele montage maravilhoso dele dirigindo, lembrando o seu passado. There's no easy way out, there's no shortcut home. Não tem saída fácil, não tem atalho para casa. Votar a dosimetria é aceitar a capitulação. Se você acha que, mas meu Deus, não tem outro jeito, ou é dosimetria ou nada. Isso é tipo o cara da Cidade de Deus perguntando, você quer o tiro na mão ou no pé? A dosimetria só ajuda a enterrar a solução, que é a anistia,
sem de fato avançar em absolutamente nada. Pelo menos é a forma como eu vejo, posso estar errado, mas se a dosimetria foi aprovada, eu não vejo espaço para priorização política para aprovar a anistia, e quem vende o contrário, eu penso que está tentando justificar a falta de coragem para continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro traz vantagens enormes que a do Eduardo não traz. O Flávio é uma pessoa muito articulada, inclusive com o sistema. O que o sistema pode fazer a respeito? Ora, no máximo, torná-lo inelegível. E essa é a grande preocupação. É isso. Paulo, se me permite, eu vou colocar aqui na tela o Polymarket. Eu tenho feito isso toda semana para quem nos acompanha. Obviamente, quem está aí no Spotify não vai conseguir observar, mas eu vou narrar pontualmente. Então, já na tela, aparece pequeno para mim, mas eu acho que se eu aproximar eu consigo ver. Se vocês notarem, pessoal, na semana passada a gente tinha 3 milhões e mais ou menos 300 mil dólares já apostados na plataforma. A chance de vitória do Lula está sendo precificada em 50%, lembrando que essa chance já chegou a bater quase 65%, né? Então vem perdendo um pouco de força ao longo dos últimos meses. Tarcísio estava com 32%, Renan Santos, que era o nosso convidado da semana passada, né? Um deles, por sinal, estava aqui com 6%, e depois Haddad ganhando força, né? O Haddad chegou a ter 1% e foi subindo para 5%, porque muita gente acredita na possibilidade de que Lula, se não tiver convicção de que vá perder, que vá vencer essa eleição, ele não sairia candidato. Então a probabilidade ali para o Haddad está muito baixa. Algumas pessoas compraram com 1%, 2%, já mais que dobraram o capital. E o Ratinho, né, que por mais tivesse subido 1% naquela altura, está só com 3%, já chegou a estar com mais de 10%, então tem perdido força aí nos bastidores. Atualizados esses números, não temos muitas novidades, a não ser uma alta relevante do Tarcísio, né, de semana passada para cá. Saiu de 32%, foi para 36%, óbvio, ainda bem abaixo ali dos 50% que o Lula manteve, em detrimento de uma queda do próprio Ratinho, mais uma vez, saiu de 3%, foi para 2%, e agora o Haddad saindo de 5% e indo para 4%. Neste exato momento, nós temos 3.850.000 dólares apostados. Ou seja, pouco valor apostado, né, de uma semana para outra, ainda a liquidez não é das maiores, mas já é uma liquidez suficiente para que uma pessoa consiga manipular pouco a precificação, então naturalmente isso começa a ficar mais próximo ao que realmente as pessoas acreditam. Esse é o cenário que a galera tem acreditado do ponto de vista financeiro. Agora, Paulo, eu queria te escutar qual que é a sua visão do que você tem enxergado com base nesses números, assim, o quanto você acha que está distante da realidade esses números que aparecem aí na tela? Acho que a gente tem um problema no Brasil hoje, que as coisas estão mudando muito, muito depressa, né? O clima do país era 4 meses atrás, o clima do país certamente será outro daqui a 4 meses. Então, vou dar alguns exemplos de variáveis que mudam completamente o jogo. Por exemplo, o que acontece se for aprovada uma anistia mais ampla? Como é que as forças políticas se reorganizam no Brasil? Outra, o que acontece se Tarcísio não se desincompatibilizar no início do ano que vem? Outra, o que acontece se um dos irmãos Bolsonaro, penso aqui, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, anunciar a sua candidatura à presidência com apoio de todos os outros irmãos? O que acontece? O que acontece se, quando a Lei Magnitsky começar a ser mais aplicada no Brasil? O que acontece se outros indivíduos forem sancionados na Lei Magnitsky? O que acontece se as negociações Brasil e Estados Unidos como tarifa naufragarem, ou o que acontece se elas prosperarem? O que acontece se as sanções forem, no cenário que eu considero hipotético, retiradas? O que acontece? O que acontece? O que acontece? As conversas que eu tenho com o governador Tarcísio, porque eu tenho pessoalmente apreço, ele diz de forma absolutamente categórica de que não será candidato. Ele me dá a palavra dele. Posso ser muito inocente e tá sendo enganado. Eu tenho apreço pelo governador Tarcísio, me dou bem com ele, mas não cresci com ele, não conheço bem, não somos amigos, ele não estava no meu casamento, ao contrário do Eduardo Bolsonaro ou do Trump. O governador Tarcísio não estava lá. Mas
Eu acho que faz sentido o cálculo, o que ele me diz. Eu não considero traidor. Eu acho que ele, de novo, pode ser inocência minha, mas os seus atos, para mim, sempre pareceram atos leais ao presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tenta ajudar o presidente Bolsonaro. E nós conversamos abertamente sobre como nós divergimos sobre a estratégia deles de ajuda do presidente Bolsonaro. Eu acho que só se ajuda o presidente Bolsonaro e o Brasil confrontando o sistema. O governador Tarcísio acha que é possível ajudar dialogando e compondo com o sistema. São duas visões de Brasil diferentes, né? Mas ele diz que não será candidato. E aí eu penso, olha, faz sentido. Mesmo que ele seja um traidor, eu volto a dizer, não considero o caso, seria muito burro uma pessoa que resolvesse lançar uma candidatura para presidente contra o Lula, que consolida os votos da esquerda totalmente, não tendo o apoio integral da direita. Porque se Tarcísio for candidato, em primeiro lugar, é imensamente provável que haja um outro candidato de direita, alguém da família, e também é extremamente provável que pessoas como Eduardo Bolsonaro, ou pessoas que têm alguma influência eleitoral como eu, não apoiem a candidatura do governador. Por quê? Porque não gostam dele? Não, porque entendem que ele não representa este movimento que eu descrevi no início do programa, que é o movimento nacional populista, que se chama bolsonarismo no Brasil. Nós, eu e outras pessoas, entendemos que o governador Tarcísio, justamente por essas características de ser alguém que acredita em composição com o sistema, não pode, por definição, ser um candidato antissistema. Então não representa as nossas ideias. Por não representar as nossas ideias, não gozaria do apoio. Quando eu falo nosso aqui, eu não estou tentando maximizar meu apoio, quem sou eu na fila do pão, né? Eu estou querendo dizer aqui de uma base popular que abraça esse movimento nacional populista, que se chama de bolsonarismo. Então, Tarcísio não teria um apoio do bolsonarismo e talvez tivesse uma candidatura de antagonismo a ele. Ora, se isso acontecer, ele não vai ganhar a eleição. E por que abrir mão de uma eleição certa para o segundo maior orçamento da América do Sul, que é o orçamento do governo do estado de São Paulo, onde ele tem feito um bom governo, onde ele vai colher boa parte dos frutos da administração dele no mandato seguinte. E se quiser ser candidato a presidente, ele diz para mim que não tem essa vontade, mas se quiser ser, é uma disputa muito mais fácil em 2030, considerando que ele acha que o Lula venceria. Então, para que você vai entrar nessa bola dividida? Então, eu acho que a aposta no governador Tarcísio, como candidato à presidência, é uma aposta ruim, no sentido de que as pessoas que estão aí botando dinheiro nessa visão de mercado, eu acho que elas não pararam para pensar muito bem no que isso implicaria. E que o governador tomaria essa decisão. Ratinho Júnior, quantos segundos de internet a militância bolsonarista precisa para destruir o Ratinho Júnior para que ele nunca mais se eleja nem governador, nem síndico do prédio dele? Quantos segundos a militância na internet? Isso não é ataque, discurso de ódio. Não, é a opinião das pessoas. As pessoas vão manifestar suas opiniões e vão destruir. Por isso que o sistema precisa da censura na internet. Por isso que o sistema precisa. Porque senão, se as pessoas falarem, essas candidaturas palatáveis ao sistema são destruídas em 2 minutos. Então, Paulo, se eu fosse apostar num cenário, eu apostaria numa candidatura, neste momento pode mudar, mas eu apostaria numa candidatura de alguém da família Bolsonaro. Esse alguém seria o Flávio, Paulo? Desculpa te interromper, mas me parece que faltam alternativas a não ser o Flávio, né? Não há nenhuma impossibilidade. Não há nenhuma impossibilidade de que a Michele seja candidata, não há nenhuma impossibilidade de que o Eduardo seja candidato. Por exemplo, como eu disse, um cenário de anistia o próprio Eduardo. O Eduardo passa a ser um possível candidato. Eu, particularmente, sou entusiasta da candidatura do Flávio. Eu acho que o Eduardo para mim, hoje, o melhor nome para ser presidente do Brasil.
porque é a pessoa que melhor simboliza as ideias. Eu conheço muito bem, eu digo para vocês, assim, uma pena o Eduardo ainda não ter participado hoje conosco aqui, mas ele virá em breve. O Eduardo é uma pessoa extremamente razoável, muito razoável. As pessoas pensam que Eduardo é extremista. Eduardo tem nada de extremista. É uma pessoa com uma capacidade estratégica que o pai não tem. É uma pessoa de conversa. Eduardo é uma pessoa que conversa. Ele não aceita o famoso acordo caracu, mas ele, como o Trump, não aceita, mas ele conversa com todo mundo. O Eduardo é uma pessoa absolutamente comprometida com o país, com a mesma noção que eu tenho de que nós temos que nos submeter a algo maior que a vontade divina, mais preocupado com o legado e o que é melhor para o país do que com o próprio interesse político. Então, assim, realmente é impressionante. Posto isso, eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro traz vantagens enormes que a do Eduardo não traz. O Flávio é uma pessoa muito articulada, inclusive com o sistema. Ele é uma pessoa que tem portas abertas de diálogo, mas ao mesmo tempo que não compõe o sistema. Então, digamos assim, se o Eduardo está aqui, o Tarcísio está aqui, né, o Flávio está ali no meio. E eu acho que seria um candidato que sim representaria de forma bastante satisfatória esse movimento nacional populista. E eu digo o seguinte: se o Flávio Bolsonaro se lança candidato amanhã, e eu digo que teria o apoio unânime da família, o que o sistema pode fazer a respeito? Ora, no máximo, torná-lo inelegível. E essa é a grande preocupação, né? Porque o sistema tirou o Bolsonaro, agiu para tirar o Eduardo, e está tentando tirar o Eduardo, e a gente entende que no momento em que o Flávio se lance candidato, o sistema vai agir para tirá-lo também da mesma forma, porque aquilo que eu disse no início do programa, o sistema controla o judiciário e o judiciário é imune à vontade popular e, portanto, o sistema tem esse braço judiciário para retirar os candidatos que são desagradáveis ao sistema. O que está acontecendo também na campanha para o Senado, o que vai acontecer para deputado, para governadores, o sistema vai retirar os candidatos que sejam inconvenientes de alguma forma, né? A judicialização da política e a politização da justiça se tornaram muito fortes no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente nos últimos anos. Marina Silva tem leve fratura na coluna e é hospitalizada. Ministra foi atendida no Hospital de Brasília durante férias. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi diagnosticada com uma leve fratura na região lombar da coluna nesta quarta, após ser atendida no Hospital de Brasília, na capital federal. Segundo nota oficial de sua pasta, ela estava de férias durante esta semana. Para a recuperação, ela precisará se afastar de atividades presidenciais nas próximas semanas. Marina foi hospitalizada após sentir dor súbita na região lombar enquanto movimentava vasos de planta no jardim de sua residência, diz a pasta. A ministra foi atendida pelos clínicos gerais Leonardo Coelho e Éder Malta e pelo ortopedista Isaías Azevedo. Ela recebeu medicações para controlar a dor. Uma vez que respondeu bem, teve alta ainda esta quarta e já retornou à sua casa. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período, diz a nota do Ministério. Marina foi submetida a exames de tomografia que apontaram uma fratura vertebral L4 na região lombar. Essa penúltima parte da coluna vertebral, abaixo dela apenas a L5. Ambas são responsáveis por sustentar o peso e também ajudam na mobilidade do tronco. Outra informação que está repercutindo no dia de hoje: Bolsonaro reclama de dores de cabeça por barulho de gerador na PF. Defesa do ex-presidente aponta que equipamento instalado ao lado da sala, usado por ele, estaria prejudicando seu bem-estar. Preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem relatado desconforto constante durante o período de detenção.
Segundo interlocutores, o barulho de um gerador instalado próximo ao espaço onde cumpre a prisão seria o responsável por dores de cabeça frequentes. A reclamação, de acordo com os filhos, já foi informada à direção da PF e mencionada por Bolsonaro durante conversas com familiares, advogados e profissionais de saúde que o visitam. O ex-presidente permanece em uma sala de Estado-Maior, com previsto para autoridades com prerrogativa de foro. A circulação do ex-presidente pelo prédio está limitada. Logo após ser preso no domingo, Bolsonaro foi visto nos corredores ao se despedir da esposa Michele Bolsonaro. Na primeira visita recebida, episódio que gerou repercussão e levou a PF a reforçar as restrições. Desde então, a movimentação de Bolsonaro além do ambiente de que está alojado tornou-se ainda mais controlada. Policiais instalaram películas de vidros nos vidros da área onde fica a sala, com o objetivo de evitar que imagens internas sejam captadas pela imprensa. Bolsonaro permanece monitorado por equipe jurídica e médica, enquanto o caso continua sob análise do Supremo Tribunal Federal, STF. A defesa do ex-presidente segue em contato com autoridades responsáveis pela custódia, buscando assegurar condições que considera adequadas ao cumprimento da pena.